apresentar isso. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Glícia, por estar aqui conosco. E pedir que você se apresentasse e já começar. Muito obrigada. Obrigada, Regiane. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Glícia, né? Sou meteorologista, sou graduada em meteorologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou mestre também em meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e atualmente estou realizando meu doutorado pelo INPE também. E trabalhando, em paralelo também trabalhando na FUNSEMI, que é a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, aqui no Ceará, em Fortaleza. Eu peço desculpas pelo barulho, gente, porque aqui está tendo muita obra com os vizinhos. Vocês vão escutar muita zoada, então peço desculpa desde já. Já posso começar a apresentação, Regiane? Ou espero mais um pouco? Acho que sim, acho que já pode começar. Aí, Glícia, só ia te falar para não falar muito rápido, né? Porque a maioria do público é hispanohablante e poucos entendem. Quer dizer, o curso está indo muito bem, mas é bom a gente não atropelar o português e falar muito rápido. Mas se alguém não estiver entendendo alguma coisa, pode levantar a mão, fazer alguma colocação. E como são 2 horas de curso, acho que as pessoas, se tiverem dúvida, né, ao longo da apresentação, ou já quiserem fazer alguma pergunta, né, para deixar bem assim um curso informal, bem em caráter de aula, né? Se não tiver problema para você. Podem ficar à vontade, pessoal. A hora que quiserem perguntar, podem ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida, surgir alguma dúvida no meio da apresentação, se eu estiver falando muito rápido também, vocês me freiem. Isso. Obrigada, Alicia. Com você. Vou desligar um pouco a minha câmera para melhorar um pouco a internet. Sim, fica à vontade. Então, hoje eu vou apresentar para vocês sobre eventos extremos, né, que são as ondas de calor, vou apresentar a definição do que são as ondas de calor e a ferramenta para a identificação desses eventos extremos. Como fazer essa identificação? Qual ferramenta utilizar? Bom, as projeções do IPCC eles apontam um aumento de até 2 graus Celsius até a metade do século XXI. Esse aumento da temperatura média global provoca um aumento de extremos, né? Então, por exemplo, secas mais prolongadas, enchentes, incêndios, ondas de calor, por exemplo, em várias regiões do globo. Bom, nos últimos anos, a gente vem tendo um bombardeamento, né, de notícias aqui no Brasil, com foco nesses eventos extremos, nas ondas de calor. Ou seja, está tendo muita onda de calor aqui no Brasil. Pelo menos o que é noticiado. Desde 2019, vem a notícia, né, de ondas de calor, porque esses eventos eles são mais frequentes, principalmente na Europa, em regiões de transição, né? Mas no Brasil, como é um país tropical, está tendo esse aumento devido ao aumento da temperatura média global, devido às mudanças climáticas em si, está tendo um aumento desses eventos extremos de calor. Bom, alguns estudos feitos pelo INMET, pelo INPE, mostram essa tendência de aumento, né, da temperatura aqui no Brasil nos últimos anos. Por exemplo, o estudo feito aqui pelo INMET mostrou que desde 1961 as temperaturas vêm aumentando
em relação à média histórica de 1991 a 2020. E em 2023 teve bastante recordes de temperatura. Por exemplo, em relação à média, essa diferença foi de 0,69 graus Celsius. Em relação ao estudo feito pelo INPE, o INPE ele mostrou que as temperaturas, ele fez um estudo, né, decadal de 1991 a 2000, 2001 a 2010 e 2011 a 2020, e viu que o número de dias com ondas de calor passou de 7 para 52 em 30 anos, ou seja, está tendo um aumento, né, principalmente nas regiões que ficam no norte, nordeste do Brasil, centro-oeste, um aumento dessas temperaturas extremas nos últimos anos. Bom, com relação a esse aumento, também esse estudo é fruto do meu mestrado, né, no INPE. A gente realizou uma climatologia desses eventos de ondas de calor aqui na América do Sul, utilizando os dados de reanálise do ERA5, que são os dados provenientes do Centro Europeu, do SMWF. A gente fez uma análise de tendência e viu que realmente esses eventos estão se tornando cada vez mais frequentes e está tendo um aumento, né, desses eventos de ondas de calor aqui na América do Sul. A gente também identificou uma faixa, né, de nordeste a sudoeste, uma faixa mais intensa, onde ocorrem mais esses eventos de onda de calor. Por exemplo, eu fiz uma análise de frequência, né, desses eventos, identificando que as áreas mais frequentes de eventos extremos ocorrem aqui no centro do Brasil, centro, essa faixa nordeste, sudoeste, pegando um pouco aqui a Argentina, o Uruguai. Em relação aos impactos desses eventos de onda de calor, eles amplificam muito os riscos, né? Tanto econômico quanto da saúde em si. Por exemplo, em relação à saúde, a gente observa um aumento na mortalidade, né, de pessoas por problemas cardiovasculares, pessoas que já têm certas doenças, né? Principalmente idosos e crianças sofrem com o aumento dessas temperaturas. E um estudo feito por Silveira, até 2019, ele mostrou que regiões são mais amenas, temperaturas mais amenas, quando tem um aumento de temperatura, há também um aumento da taxa de mortalidade dessas pessoas. Por exemplo, as ondas de calor também podem amplificar a seca, né? Uma região já está com seca, vem uma onda de calor, isso pode prolongar mais ainda a onda de calor, a seca em si. Então, como também há como fosse um feedback entre as secas e ondas de calor, né? Em relação à qualidade da água também, isso vai impactar, né? Vai ter maior evaporação, evapotranspiração. As queimadas também. O consumo de energia elétrica, ou seja, as pessoas passam a consumir mais ar-condicionados, ventiladores, e isso vai fazer com que aumente o consumo de energia. E além das perdas agrícolas, agropecuárias também, pois as plantas e os animais, eles têm um certo conforto térmico, como a gente. Então, isso pode impactar muitas perdas. Bom, mas como são definidas ondas de calor? A organização, a OMM, ela define a onda de calor como um período extenso de temperaturas máximas e mínimas acima de um limiar de intensidade de acordo com as condições meteorológicas de uma região, ou seja, através da climatologia. Assim, não há um consenso na literatura em relação à abrangência espacial desses eventos, o mínimo de dias de duração e limiar de intensidade. Por exemplo, a maioria dos estudos, eles utilizam a temperatura máxima, acima do percentil de 90%,
ou seja, tirou um percentil da série histórica, né, da temperatura máxima, 90%, e onde essa temperatura máxima ela tem que persistir no mínimo por 3 dias ou 5 dias consecutivos. Outro ponto é que a subsistência desses eventos de ondas de calor ocorrem principalmente, são associadas a anomalias de circulação anticiclônica em altos níveis e médios níveis, anomalia negativa de umidade relativa do ar e umidade do solo, déficit de precipitação na região, supressão de convecção, além do efeito antrópico, que podem intensificar esses eventos. Bom, alguns centros, como o INMET, eles já aplicam alertas de ondas de calor, utilizando uma definição através da anomalia de temperatura, onde a temperatura ela tem que estar 5 graus acima da média por um período de 2 até 3 dias. Aí existem vários alertas, o perigo potencial, o perigo... alertas vermelhos, entre outros. Outro exemplo é o centro, o NWS, né, que é um serviço, né, de previsão nos Estados Unidos. Eles utilizam o índice de calor, ou seja, eles utilizam a definição da temperatura, que é o índice de calor ele é baseado na temperatura e umidade relativa, onde essa temperatura, se ela for de 35,5% e a umidade relativa for de 65%, por exemplo, o índice de calor, como parece estar, ele é de 49,4 graus Celsius. No caso, combinando essas duas variáveis, né? E através disso eles geram alertas, alerta, por exemplo, verde, amarelo, laranja, alerta que é moderado, alerta vermelho, que é um risco maior, né? E um alerta da cor roxa, né, magenta, que aí seria um alerta extremo para esses eventos de calor. E eles consideram o mínimo de 2 dias consecutivos, com as temperaturas elevadas e umidade relativa, por exemplo. Bom, baseado no estudo de Bittencourt et al. 2016, a gente, para o artigo da climatologia de ondas de calor, a gente se baseou nesse estudo, né, nessa metodologia de identificação das ondas de calor do Bittencourt, que ele realizou essa identificação utilizando estações meteorológicas, né, de superfície para fazer a identificação, ou seja, para cada estação meteorológica, ele identificou o valor médio da temperatura máxima, ou seja, ele calculou a climatologia da temperatura máxima para cada estação meteorológica e o desvio padrão, e verificou se a temperatura máxima, se ela for maior ou igual à temperatura máxima climatológica mais o desvio padrão, ele identifica como um possível evento extremo, isso persistindo no mínimo 3 dias consecutivos. Além dele considerar também a abrangência espacial da área, ou seja, essas estações, passando pelo limiar de temperatura máxima maior ou igual à temperatura máxima climatológica, mais o desvio padrão, persistindo pelo mínimo de 3 dias consecutivos, eles também têm que passar pelo critério de abrangência espacial. Ou seja, pelo menos 50% das estações elas têm que obedecer a esses critérios anteriores. E com isso, também o Bittencourt, ele separou o Brasil em 3 áreas, né, para fazer essa identificação dos eventos de ondas de calor nas estações meteorológicas. Ele definiu uma área do norte aqui do Brasil, nordeste e sul do Brasil, a partir de 15 graus sul, a área 3. No entanto, ele também utiliza um parâmetro de intensidade da onda de calor, onde esse parâmetro de intensidade ele é definido pela média, né, da temperatura máxima entre os dias que houve
o possível evento de onda de calor. Ele utiliza o percentil de 75%, né, da série histórica, nesse período que ele foi identificada a onda de calor. E a partir dessa temperatura, desse parâmetro de intensidade, ele verifica em cada estação se esse parâmetro de intensidade é maior que o percentil de 75% da série. Aí, se persistir pelo mínimo de 3 dias, né, no caso, ele bate uma tela que é uma onda de calor. Só que esse parâmetro de intensidade, ele também faz a média da área. No caso, como o meu estudo no mestrado era fazer essa identificação na América do Sul, havia um problema ao calcular esse parâmetro de intensidade, devido aos Andes, que são regiões topograficamente mais altas, né? Então, a ideia foi pegar a América do Sul, a temperatura, a climatologia da temperatura máxima, identificar áreas homogêneas a partir dessa climatologia da temperatura máxima, utilizando a análise de cluster. Aí a gente conseguiu definir melhor, né, as áreas, separar melhor o Andes, né, a região tropical e a região subtropical. Bom, essa adaptação da metodologia do Bittencourt foi a nossa adaptação, utilizando áreas homogêneas de temperatura máxima. Tem um problema que, por exemplo, eu utilizei a reanálise do ERA 5 para fazer essa identificação, ou seja, pontos de grade, já não é mais estações meteorológicas. Então, isso foi um problema para a identificação espacial do evento em si. Como o Bittencourt ele utilizava uma abrangência espacial mínima de 50%, e isso para os pontos de grade, com a grade refinada, devido à grade refinada do ERA 5, prejudicaria muito a minha identificação da onda de calor. Então, a gente definiu um mínimo de 25% de pontos de grade, para que, por exemplo, se pelo menos a temperatura máxima, ela obedecesse aos critérios de temperatura máxima climatológica mais o desvio padrão climatológico, e o mínimo de 3 dias consecutivos, também teria que obedecer ao critério de abrangência espacial de no mínimo 25% da área estudada. Bom, aí a partir dessa metodologia que a gente adaptou, a gente tem aqui um algoritmozinho que eu fiz, né? Considerando que T0, T1 e T2 é meu tempo, né? Pelo menos um mínimo de 3 dias consecutivos, onde cada ponto de grade é verificado se a temperatura máxima ela é maior ou igual à temperatura máxima climatológica mais o desvio padrão climatológico da série. Se esses pontos obedecerem esse critério de temperatura máxima extrema, também tem que obedecer ao critério mínimo de 3 dias consecutivos, né? Tipo, se esse ponto aqui, se eu identifiquei esse ponto, também identifiquei um ponto aqui, e pelo menos 25% dessa área, né, desses pontos de grade, que é considerando a abrangência espacial, aí identificamos um possível evento de onda de calor. Aí, a partir desse possível evento de onda de calor, a gente calcula o parâmetro de intensidade. Esse parâmetro de intensidade, como eu falei antes, ele é a média entre os dias do evento e da área do que ocorreu esse evento, né, da onda de calor. Se esse parâmetro de intensidade ele for maior que o percentil de 75% da série histórica em si, é identificada a onda de calor. Bom, a aplicação do nosso algoritmo, eu utilizei a ferramenta em Python, né? Mas o que é o Python? Não sei se vocês já chegaram a ver alguma aula de Python, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, viu?
Lícia. Oi, tô ouvindo. Oi. Aqui te falo, Nestor. Uma pergunta no slide anterior. Quando você... Certo. Então, para a condição das cores, você faz, depois que ele cumpre as condições, em base ao percentil. 75 seria amarelo, não sei, 80, 90 seria laranja, e depois vermelho e roxo. Como é a intensidade na referência de cores? É por um percentil? Então, esse percentil de 75% é que quando, por exemplo, eu mesmo utilizando a climatologia, com base na climatologia, né, e mais o desvio padrão, eu utilizo também esse percentil de 75%. Mas esse percentil, ele pode ser de 90% ou de 95%. Considera a intensidade da onda de calor em si, né? 75% seria o meu mínimo. Vamos dizer, uma onda de calor mais... Uma fraca. A mais fraca, isso, exatamente. Ok, tá, entendi, obrigado. Por nada. Bom, aí voltando aqui para a ferramenta que eu utilizei, que foi o Python, né? O Python é uma linguagem de programação de alto nível, conhecido também por sua simplicidade, né, legibilidade. Você consegue... É uma linguagem que é mais próxima da humana, então é bem mais simples de entender do que as outras linguagens. Para a nossa ferramenta de identificação das ondas de calor, eu utilizei a versão 3.11 do Python. E as principais bibliotecas utilizadas foram o XArray, que é uma biblioteca que é usada para ler dados da CDF no Python, ou seja, dados multidimensionais. O Pandas, ele é utilizado muito para data frame, né, tipo planilha de Excel, CSV. O NumPy, que é utilizado muito em matrizes, né, o arrays, que a gente chama de arrays. E os GeoPandas, que são para dados espaciais georreferenciados, no caso de shapefiles. Bom, a instalação do Python ela pode ser feita através do Anaconda ou do Miniconda. E, assim, eu gosto muito de trabalhar em ambientes virtuais, ou seja, criar o seu próprio ambiente para não ter conflito de bibliotecas, essas coisas. Por exemplo, primeiro a gente cria esse ambiente com todas as bibliotecas necessárias para a ferramenta de identificação das ondas de calor. Nesse caso, eu utilizei o Anaconda, né? A gente utiliza esse comando, conda create, aí o name, que você vai dar um nome para o seu ambiente, o Python que você vai utilizar, qual a versão do Python, e as bibliotecas necessárias que você vai precisar utilizar para construir essa ferramenta. Aí, por exemplo, algumas bibliotecas, mesmo você não instalando, né, nessa primeira etapa, se você necessitar de outras bibliotecas, você pode instalar dentro desse ambiente, usando o Conda ou usando o pip. Também é uma forma de instalar essas bibliotecas. O segundo passo é listar os ambientes criados. Você criou o ambiente, né, primeiro, deu um nome para o seu ambiente. Mas eu não lembro qual foi o nome que eu dei para o meu ambiente. Aí você vem da conda env list. Aí ele vai listar todos os ambientes criados. Aí a terceira etapa é a ativação desse ambiente virtual. Por exemplo, você vai utilizar o comando conda activate e o nome do ambiente que você criou. Nesse caso, o que eu criei para a gente fazer essa análise foi o ambiente Heatwave Lib, que seria a biblioteca de onda de calor. Bom, o quarto passo é a execução dos códigos, né, no ambiente virtual. Eu gosto muito de utilizar o VS Code, mas muitas pessoas também gostam de usar o Jupyter ou nem usar essas plataformas, esses editores de código. Tem muitas pessoas que gostam de usar o Vim. Eu não vejo problema. O importante é executar os códigos, né? Bom, aqui vamos ter esse visual, né? Que é o VS Code, ele
Eu gosto muito dele porque ele mostra os scripts e mostra também o teu terminal. Não dá para trabalhar vendo os dois. Se a pessoa não tem duas telas, né, o melhor é o VS Code para se usar. Bom, aí para executar essa ferramenta de identificação das ondas de calor, isso para fazer usando a previsão, vamos fazer uma análise da previsão de onda de calor. Então, a gente precisa aplicar uma correção de viés nos dados da previsão. O modelo que vamos utilizar é o GFS, só como exemplo, mas você pode fazer essa identificação usando outros modelos. Aí, a primeira aplicação é a correção de viés nos dados da previsão. Bom, aí tem algumas partes que, por exemplo, eu coloquei esses argumentos, né, para entrar no script, ou seja, esses argumentos eles são colocados dentro do próprio script, eu vou mostrar posteriormente. Os dados necessários para fazer essa correção de viés, uma coisa que a gente vai precisar é a climatologia diária, né, 366 dias, da reanálise do ERA 5. Eu fiz uma climatologia de 1981 a 2020, utilizando pelo menos 40 anos de dados. Para a previsão de onda de calor, a gente vai precisar, né, fazer a correção de viés. E para isso, ter pelo menos 15 dias de previsão, né, salvo. E até eu coloquei o link aqui, né, onde pegar esses dados de previsão histórico, eles têm desde 2015, né, do GFS, até o presente, e dados recentes do ERA 5 para fazer essa correção de viés. Bom, a segunda parte é executar o algoritmo de identificação da onda de calor na previsão. E a terceira é a visualização da previsão de onda de calor. Na primeira etapa, que é a correção de viés, como eu falei antes, temos que ter pelo menos 15 dias de dados, tanto do ERA 5 quanto das previsões anteriores do GFS. Lembrando que o ERA 5 ele tem um delay de 6 dias, então, por exemplo, se eu for fazer a previsão hoje, vou rodar esse script para fazer a previsão hoje. Então, eu não vou ter os 6 dias mais recentes do ERA 5. Acho que é o último dia que tem disponível, é o dia 17. Então, 15 dias de dados eu vou ter do dia 3 até o dia 17 de outubro. E para ter o GFS também eu necessitaria desses mesmos dias de previsão, né? De 3 a 17 para tirar o viés da previsão de hoje, por exemplo. Aí, o primeiro script, né, que é o bias correction, ele vai ter essas funções do Python. Nessas funções vai ter os argumentos definidos, ou seja, por exemplo, na leitura dos dados do ERA 5 você vai entrar com uma lista de datas, que é a lista de datas dos 15 dias, e o diretório de saída do dado. E aqui são aqueles argumentos que eu falei que são colocados quando vai rodar o script. Quando a gente vai executar o script, você tem que definir esses argumentos. Por exemplo, os argumentos que eu defini dessa função, né, de argumentos dentro do script de bias correction, são a data, né, que é a data de previsão que você vai entrar, e o modelo. O modelo da previsão. Bom, a função da correção de viés ele vai ter os seguintes argumentos, que é o dia da previsão, que você vai fazer, né? As datas, que é uma lista de datas dos 15 dias. O file OBS seria nossos dados da reanálise ERA 5, né, que são nossas referências. O model FCST seria o nosso modelo, né? E aqui é o diretório do modelo e o diretório de saída do dado
corrigido, da previsão corrigida na data de hoje. Que no caso, por exemplo, essa função ela vai retornar aqui a aplicação, né, removendo o viés da previsão, pegando a previsão de hoje e tirando o viés desses 15 dias, né? Na verdade, esse viés, ele é um viés médio, né, desses 15 dias. E a previsão e aqui a gente salva, né, a previsão no NetCDF, previsão corrigida. Bom, a segunda parte, né, que é a identificação da onda de calor na previsão, a gente também tem uns argumentos, né, que vão, na hora que você for executar esse script, é necessário colocar esses argumentos, né, a data da previsão, o modelo, que eu tenho já feito um teste com WRF, mas no caso a gente já está só usando o GFS. E a região, que no caso seria, você pode escolher a região do Brasil, que eu coloquei também o exemplo do Ceará, Nordeste, ou a área 1, que eu coloquei aqui, a área 1 SAMI, é uma área que eu identifiquei no período do verão, uma área homogênea, de temperatura máxima. Aí dentro desse script tem a função, né, da previsão de onda de calor. Essa função ela identifica a onda de calor na previsão. Aí os argumentos que você tem que entrar é o dia da previsão, o modelo, a área, que é o Ceará, o Nordeste, o Brasil ou essa outra área. Qualquer área que você escolher, que você quiser identificar a onda de calor. O diretório da previsão, o diretório da climatologia e o diretório de saída do arquivo, que vai ser salvo um arquivo NetCDF dessa previsão. Bom, aí cada etapa, eu vou entrar em cada etapa, né, que tem nessa função da previsão de onda de calor. Por exemplo, a primeira etapa é a máscara dos dados de referência e da previsão na região de interesse. Ou seja, se eu quero identificar, quero ver a previsão para o Brasil hoje. Aí eu vou pegar, especificar lá o argumento BR e fazer a máscara, ler essa máscara, né? No caso, essa máscara você pode criar e guardar em um NetCDF. Aí, por exemplo, a máscara peguei para o Brasil. Vou pegar a máscara do Brasil e aplicar no dado, na climatologia e na previsão. Outra coisa também que tem que ter cuidado é da previsão e por exemplo, do dado de referência que for utilizar, eles estejam na mesma grade. Então, você vai ter que fazer um regrid. Assim, particularmente, eu gosto de fazer esse regrid, né, a partir dos dados da climatologia, ou seja, do dado de referência, para colocar o modelo na mesma grade da referência. A gente não tem problema. Bom, o segundo passo, que é aplicar o primeiro critério, né, a partir da climatologia do ERA 5, que é aquele critério de temperatura máxima maior ou igual à temperatura máxima climatológica mais o desvio padrão climatológico. Esse critério no script, eu tenho outra coisa também que eu contabilizo, né, o número de pontos de grade do dado, ou seja, eu pego, por exemplo, pode ser a climatologia, ou o próprio dado, mesmo tem que estar na mesma grade, né, como eu falei anteriormente, tanto a referência e a previsão tem que estar na mesma grade. Você contabiliza esses pontos de grade da área, para saber o total de pontos sobre essa contabilização, ela vai servir para você calcular a abrangência espacial da onda de calor. Aí o primeiro critério é que é a temperatura máxima mais o desvio padrão climatológico da série, né? Eu fiz o somatório, ou seja, eu tenho um NetCDF da climatologia, já com toda a climatologia diária,
o desvio padrão diário, o percentil de 75% e de 90% salvo nesse arquivo. Como o meu critério é de verificar a temperatura máxima maior ou igual à temperatura máxima climatológica mais o desvio padrão climatológico, eu somo essas duas variáveis, guardo nessa variável P1, utilizo essa variável P1, onde utilizo o NumPy e o R, né, que é o NP é da biblioteca NumPy. O NumPy e o R, ele vai fazer o quê? Para cada ponto de grade, ele vai verificar se a temperatura máxima ela é maior do que a temperatura máxima média climatológica mais o desvio padrão climatológico. Onde esse critério ele não passar, por exemplo, teve temperaturas menores que P1, por exemplo, ele vai colocar não. Ele vai salvar sem nenhuma informação. Aí eu guardo esse critério, né, num arquivo, que é o critério de 90%. Desculpa, o critério de temperatura máxima maior ou igual à temperatura máxima mais o desvio, ou seja, somente a temperatura máxima que passou por esse critério. Eu guardo isso num dataset. E a partir disso, eu calculo a abrangência espacial, ou seja, esse dado aqui que eu salvei do critério, né, do primeiro critério, eu vou calcular também a porcentagem, contabilizar os pontos que têm informações. Aí, a partir dessa contabilização dos pontos que eu tenho informação, eu obtenho a abrangência espacial. Que eu vou ter o counting valid dividido pelo total de pontos que eu tenho na área. E após isso, que desse terceiro critério, também eu tenho que ver se obedece o mínimo de 3 dias consecutivos. Obedecendo a abrangência espacial, no mínimo 25%, também tem que se obedecer ao critério mínimo de 3 dias consecutivos. Aí eu utilizo outra função, que é esse split list. Split list, ele vai identificar no dado a sequência de dias, né, que passou pelo critério de 25%. Aí já guardo em outro módulo aqui, que é eu chamei de módulo TOOLS, né, de ferramenta, que é a partir dessa função que eu pego e divido esses dias consecutivos, obedecendo o critério mínimo de 3 dias. Aí o quarto passo é o cálculo do parâmetro de intensidade, que é o último critério aplicado para, de fato, o possível evento de onda de calor, se ele é de fato um evento de onda de calor. Aí eu pego o percentil de 75%, né, da série histórica, retiro a média, né, faço a média do tempo e da área desse percentil de 75%. Isso considerando, por exemplo, eu vou ter vários possíveis eventos, né? Considerando um mínimo de 3 dias consecutivos. E aí, tendo o percentil de 75 e o meu parâmetro de intensidade calculado, que é a média entre os dias do evento, do possível evento, eu identifico se esse parâmetro de intensidade da onda de calor ele é maior que o percentil de 75% da série histórica. Se ele passar por esse critério, é um evento de calor identificado na previsão. Aí, no final, caso ele não passe por esse critério, essa onda de calor não vai ser uma onda de calor, né? Ele vai ter essa mensagem, não foi identificado evento de onda de calor. E aí ele salva o dado como tudo não. Ele vai colocar todos os valores, nenhum valor identificado, né? Not a number. Aí no final eu junto, né, esses arquivos. Ele vai salvar em um arquivo só, ele vai ter a previsão, né?
dos dias consecutivos da onda de calor, mas também vai salvar os dias que não houve onda de calor. Mas esses campos vão ficar vazios na previsão. A terceira parte é a visualização da previsão da onda de calor. Por exemplo, aqui eu utilizo também esses argumentos, né? Eu tenho que entrar com o modelo do GFS, a região e a data da previsão. Para visualizar essa previsão, eu faço o cálculo da anomalia da temperatura máxima nos dias da previsão, ou seja, utilizo a partir da climatologia do ERA 5, eu calculo entre os dias que houve o evento de onda de calor, a anomalia de temperatura máxima. Aí, tanto eu ploto só a temperatura máxima, onde foi as regiões onde foram identificadas a onda de calor em si, e a anomalia dessas regiões que foram identificadas a onda de calor na previsão. Aí essas funções de fazer essas figuras, eu entro com a data, né? Esse data seria a previsão, o dataset, né, da previsão, ou seja, os meus dados da previsão. Row seria o número de linhas do meu plot. Como a previsão do GFS são 6 dias, eu utilizo 2 linhas e 3 colunas. Row é para colunas, né? O número inteiro. E o file name seria o meu output, o nome da figura. A área, no caso, o default aqui está BR, mas você pode mudar também essa área. Pode ser para América do Sul, pode ser a área homogênea também. A mesma coisa também é feita para a figura de anomalia. Aí essas funções elas estão nesse script, né, de make figures map days. Também está na pasta tools. Aí o quarto é a execução, né, dos códigos no ambiente, que ainda seria, nesse caso que eu mostrei anteriormente, seria para previsão. E agora seria a identificação desses eventos na referência, né, na reanálise do ERA 5, que é o que a gente está utilizando. Primeiro, agora não tem mais a questão da correção de viés, como a gente está fazendo identificação na referência, não necessita da correção de viés. A correção de viés é somente para a previsão. Então, a primeira etapa seria já executar esse algoritmo de identificação da onda de calor na referência, né? Vai ter, já que muda um pouco aqui os argumentos, né? Você vai entrar, que seria o período, né? A data inicial e a data final do período que você quer identificar, a onda de calor, e a região. E a segunda passo é a visualização desse evento de onda de calor na referência. Bom, vai mudar um pouquinho só. Aí aqui os argumentos mudam um pouco, né? Antes a gente estava utilizando apenas uma data, que seria a data inicial da previsão. Já que a gente vai utilizar um período, né? Especificar um período específico, que seria a nossa data inicial, e a data final e a região, que é o Brasil, ou o Nordeste, ou uma área homogênea, ou América do Sul. Aí, na função de onda de calor também vai mudar um pouco, porque vai ter uma função da previsão e a função da onda de calor da referência. Aqui a gente vai entrar com a data inicial e a data final, né, dessa identificação, desse período que a gente quer identificar. A área, o diretório de referência, que seria os dados do ERA 5. O diretório da climatologia, que é a climatologia do ERA 5, do próprio ERA 5, e o diretório de saída. Aí aqui só as alterações que foram feitas, né, em relação à função da previsão, de identificar a onda de calor na previsão, que a gente aqui vai entrar com o período, né, a data inicial e a data final. Aí, como eu setei na climatologia
coloquei ano, mês e dia, né? Não tá como o dia juliano. Aí acabei pegando a partir do período que você entra, né? Você especifica na execução do script. Eu fixei o ano 2020 e aí ele vai pegar somente os dias que você está colocando na climatologia. Aí aqui é a leitura dos dados da referência, né, que do ERA 5, né, para esses dias que você especificou na execução do script. E aqui eu mudei um pouco também, seria, não estou mais salvando os dias vazios, somente salvo o arquivo com os dias que foi identificado o evento de onda de calor. Aí a segunda parte, né, seria a visualização do evento de onda de calor na referência. Aqui também é o mesmo, são os mesmos parâmetros que eu utilizo no script de identificação da onda de calor na referência. Também utilizo para plotar a figura. A data inicial do período, a data final e a região. Aí tem uma função principal, né, que é onde eu leio o arquivo, né, que seria minha referência, que foi o arquivo que eu identifiquei a onda de calor. Caso não seja identificada a onda de calor, esse arquivo ele não é salvo. Ele só salva somente o arquivo que identifica a onda de calor. Aí no plot, eu leio esse arquivo, né, netcdf, pela biblioteca Xarray. Utilizo essa função split dates by sequence, que é a partir dessa função, como está tudo junto aqui os dias, eu pego e essa função ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esse período total, essa lista, né, de tempo, e separar elas em sequência. Aí, a partir dessa lista de tempos, eu faço um loop para fazer o plot de cada evento identificado na referência. Aí a mesma, aqui seria a função, né? É o mesmo que eu mostrei para plotar a previsão, é a mesma função. Só muda que não tem um parâmetro modelo, né? Não precisa especificar. E ela vai estar no mesmo módulo do Make Figures Map Days. Bom, aqui são os documentos e links importantes, né? Como fazer a instalação do Anacondas, o tutorial de instalação do Python, que é um arquivo que eu até disponibilizei na minha área. Esse arquivo, ele que é do Guilherme Martins, tem um pessoal, né, o Cristiano, do INPE, né, que eles fizeram como fazer vários exemplozinhos legais de como analisar os dados de geociências, né. Aqui o download do Visual Studio Code, que é o que eu utilizo. Há aplicações do Python, né, que é a apostila. E as bibliotecas do Python que eu mais utilizo, que é o Xarray, Pandas, NumPy e GeoPandas. Aqui vai ter toda a documentação de cada biblioteca. Aí vamos para a prática. Vamos identificar esse evento na previsão. Por exemplo, esse evento de 2020, o Brasil ele bateu recordes, né, de temperatura no dia 30 de setembro de 2020, principalmente na região central. Teve temperaturas mais de 44 graus, 44,1, 42. Então, vamos ver se a gente identifica esse evento na previsão e nos dados de referência. Vocês estão vendo o meu terminal? Sim.
Vocês têm alguma dúvida? Só tá bem pequeno a letrinha. Vixe, vou ver se eu consigo aumentar, mas... Deixa eu ver aqui. Tá melhor agora? Melhorou um pouco. É que minha tela, o notebook é um pouco pequeno. E agora? Agora sim. Agora sim. Tá. Então. Quer dizer, ao menos para mim. Se alguém tiver alguma colocação, escreva. Mas eu queria saber do pessoal se alguém tem dúvida em relação à apresentação. Se quiserem perguntar agora, antes que eu mostre a prática aqui. Glícia, se você quiser também fazer alguma pausa, em 2 minutos e tomar uma água, tudo também, só avisar. Tá, tranquilo. Então, aí eu fiz um executável, né, em Shell, um script em Shell, para fazer essa execução dos scripts, passo a passo. Mas eu vou fazer isso no meu terminal mesmo, sem executar o Shell, para mostrar a vocês o passo a passo. Primeiro a gente vai ter que realizar a correção de viés, né? Através desse script aqui, que foi o que eu mostrei na apresentação. Eu mostrei só algumas partes, né? Acabei não mostrando todo. Mas aqui, por exemplo, a função que lê os dados do ERA 5, eu entro com os dias, né? Que são os 15 dias que eu vou utilizar para fazer a correção de viés. Lembrando que essa correção de viés, ela está sendo feita somente para o horário das 18 UTC, que é o horário que eu considero que ocorre a temperatura máxima aqui na América do Sul, em média, né? Então, eu entro com os dados de 15 dias de dados, né? Para fazer a leitura. E aí, eu faço esse loop aqui, a partir do tempo, das datas que eu entrei. E os dados do ERA 5, eles vão estar nessa pastinha aqui. Dados diários, por exemplo. Eles vão estar separados em dias. Aí, como eu faço a lista dos últimos 15 dias, por exemplo, se eu fizer a previsão para hoje. Aí ele vai pegar do dia 17 até o dia 3, por exemplo. Nessa listinha aqui. Aí ele vai ler usando a biblioteca do Xarray. No caso, você vai ter que dar um import nessa biblioteca. Import Xarray XR. Eu leio os arquivos, cada dia com essa biblioteca. Aí ele vai lendo, né, guardando esse dado, os dados nesse dataset, e aí eu concateno, né, toda essa lista, o tempo, né, nessa lista aqui. Guardo nesse dataset OBS, que é o que é retornado. E aqui é a função da correção de viés. E você vai ter que entrar com o dia da previsão, a lista de dias, né? O file OBS seria esse aqui, que é a nossa observação, nossa referência. O modelo de previsão, o diretório da previsão e o diretório de saída. Aí ele vai checar, né, ver se o diretório, através dessa outra função aqui, que é o checkd, ele verifica se o diretório, se ele existe, né? Se não existir, ele vai criar o diretório. Aí eu faço outro loop aqui na lista de tempo para ler a previsão, né, do GFS. Aí a previsão
vai estar nesse dados previsão. Está aqui. Ele vai pegar os 15 dias também. Seja dia 17 até o dia 3. Ele vai ler todos esses dados e faz a mesma coisa. Aí ele, a partir do file OBS, que seria o nosso dado de referência, ele pega as latitudes e longitudes, esse dado de referência, eu chamo de target coords aqui, né? E utiliza essas coordenadas do dado de referência para colocar, interpolar os dados da previsão para a mesma grade dos dados de referência. A gente não tem problema. Aí aqui eu seleciono o tempo, né, da previsão. Coloco no mesmo tempo da observação. No caso, por exemplo, do modelo aqui vai estar 6 dias. E aqui também vai estar os meses 6 dias. E aqui eu faço o viés. Quando eu coloco, por exemplo, aqui é o dataset, né? A variável que está guardada nesse dataset. E o data eu estou transformando em um array. Eu vou ter 6 dias, né? E a quantidade de pontos de latitude e a quantidade de pontos de longitude. Mesmo shape para ambos os dados. Se não tiver o mesmo shape, ele vai dar problema. Aí eu faço a média, né, desses, que aqui no caso são os 15 dias. E aqui eu pego a previsão. Especifiquei, eu entro com ela aqui, né, no argumento, que é um netcdf também. E não, desculpa, o day forecast ele é o dia da previsão. Aí eu diminuo. Isso aqui tá sendo redundante, né? Nem precisa disso aqui. Aí no caso aqui eu leio a previsão, né, do dia, que seria, por exemplo, no dia 23. Como eu já tenho baixado aqui, eu leio essa previsão. Eu vou ter 6 dias, né, de previsão. E aí retiro o viés dessa previsão. O que a gente fez aqui, da média, né? E salvo essa previsão corrigida. Aqui são os argumentos, né, necessários para esse script, ou seja, quando for executar o script, você tem que entrar com a data e o modelo. Esse defmain, ele é para você, no script, né, como se fosse a função principal. E você vai ter que declarar seus argumentos, né, você vai ter que entrar com o dia, o modelo. Aqui eu estou pegando já o diretório local, onde está sendo executado o script. O diretório da observação que eu mostrei a vocês, onde ficam os dados do ERA 5. Aí aqui é aquela questão do delay, né, de dias do ERA 5. Por exemplo, aqui tem um delay, se eu for rodar para hoje, a previsão vai ter um delay de 6 dias. E aqui eu estou pegando os 15 dias, que é a minha lista de tempo, né? Eu pego a partir de hoje, do dia de hoje, ou seja, aqui vai ser, se eu for rodar para hoje, a previsão, ele vai pegar o dia 17, né? Porque devido ao delay que tem, não era 5. Aí ele pega esse time e diminui dos 14 dias que ele, a partir daqui, ele vai pegar o dia 3, por exemplo, se for rodar para hoje. Aí a leitura do ERA 5 é aquela função lá que eu mostrei em cima.
e a função do bias correction. Aí ele entra com todos esses parâmetros, argumentos aqui. Bom, aí vamos executar para aquele caso, 2020. Python. Bias correction. Aí, os meus argumentos vai ser o date. Eu vou, como é dia 30 de setembro, eu vou pegar a previsão do dia 25. 2020, setembro, 25. Model GFS. Opa, eu esqueci de uma coisa. Tem que estar no ambiente virtual. Eu estou no ambiente base. Então, é bom que vocês... Conda env list. Eu vou listar todos os meus ambientes. Aí eu tenho que ativar o meu ambiente, que é onde estão instaladas as bibliotecas. Já no meu ambiente, aí sim eu posso executar. Ele já estava reclamando de uma biblioteca que não tinha. Ó, ele é bem rapidinho. Ele fez a correção de viés para a previsão do dia 25. Salvou nesse diretório. Tá aqui. Se eu for verificar, eu estou importando a biblioteca Xarray para ler o dado. Aí esse aqui é o meu dataset, salvo. O dataset da previsão já corrigida. Ele vai ter o tempo, né? Latitude e longitude. E aqui a nossa variável, temperatura 2 metros. 6 dias de previsão. Aí o segundo passo é executar o nosso script de Heatwaves Forecast. Esse mocinho aqui. Todos os scripts vão ter assim, essa função principal, né? Onde eu defino os argumentos. Os diretórios, né? O diretório da previsão corrigida e da climatologia. E aqui é a função de identificação da onda de calor. E os argumentos necessários, né, para executar esse script são a data, né, da previsão, que no nosso caso a gente está analisando a previsão do dia 25 de setembro de 2020, então vamos entrar com essa data. O modelo, que é o GFS, e a região. Aí na função, aí você vai ter que entrar com o dia da previsão, o modelo, a área, o diretório da previsão, o diretório da climatologia e o diretório de saída. Se você não especificar o modelo, ele vai reclamar aqui, ele pede para especificar o modelo. Aí eu pego o diretório local, onde está sendo executado o script, o dia da previsão, o tempo, né, da previsão até onde ele está indo, ou seja, 6 dias, né, de previsão. E o times, que é para pegar... Aqui eu defino para pegar os dias da climatologia, né? São os 6 dias.
E leio a climatologia do ERA 5, aí eu seleciono o tempo desse dataset, o tempo inicial e o tempo final. Aí, a partir eu faço a mesma coisa, né, para deixar, não tem problema, tem que deixar na mesma grade, né, do climatologia e da referência e a previsão na mesma grade, não tem problema. Aqui é a leitura da máscara da região, vamos precisar, ele vai fazer o recorte da região. E para também deixar, como é um NetCDF, também tem latitude, longitude, deixar tudo na mesma grade, né? Não ter perigo. Aí eu mascaro a climatologia, mascaro da região. A previsão, faço a leitura da previsão, que seria a nossa correção, a previsão corrigida, né? E o regride. E aplico a máscara na previsão também. Aqui só fixando, pegando as variáveis, né, do dataset. Nossa variável T2M. Aí aqui eu estou pegando, por exemplo, esse Tmax Cont, que eu uso para contabilizar os pontos de grade da área. Eu estou pegando a variável, né, o primeiro tempo, todas as latitudes e todas as longitudes. Contabiliza, vejo o total de pontos de grade, né, dessa área. Aí o critério, né, do primeiro critério, seria a temperatura máxima climatológica mais o desvio padrão climatológico. A aplicação desse critério, né, usando no PyWare, no dado, pega a temperatura máxima, que eu estou pegando todos os dias, todos os pontos de latitude, todos os pontos de latitude, e verificando se a temperatura máxima ela é maior do que o P1, que é o nosso primeiro critério. Se for, ele guarda, né, essa temperatura no dado. Se não for, ele coloca não, nenhum valor, né? Aí eu guardo esse critério no dataset. Aplico a segunda condição, né, que é a abrangência espacial, no mínimo 25% dos pontos de grade, ou seja, o PointsNet é o meu total de pontos, eu contabilizei na área. E o count value é a quantidade de pontos no dado que eu apliquei o critério anterior. Aí ele verifica se essa quantidade de pontos ela é maior do que 25% da área. Se for, ele guarda o que eu estou fazendo por tempo, né? Estou verificando cada dia se passou nesse critério depois de 25% da área. 25 pontos da área. Aí eu guardo esse índice, né? E utilizo essa função split list, que é para separar a sequência de índices do meu tempo. Aí aqui é só um check no diretório de saída, se ele não existir, ele cria. Aí, a partir desse list filter, que é a minha lista de índices de tempo, eu verifico se ela é diferente de 0, né? Porque pode ser que não passe nenhuma condição, né? Então não vai ter, a nossa lista vai ser 0, né? Não vai ter índice. Se for maior que 0, ele vai passar por aqui e verificar cada lista de índices, né? A partir dessa lista de índices, eu seleciono o meu tempo do meu dataset, que eu identifiquei o primeiro critério, né? E aí eu calculo
eu calculo o parâmetro de intensidade. Esse aqui. Faço a média no tempo e na área, entre os dias do evento, do possível evento de onda de calor. Aí eu pego o parâmetro do percentil 75%, né, da série histórica, faço também a mesma coisa, a média do tempo entre os dias desse evento, né? Vendo que eu estou entrando com os índices aqui do possível evento dos dias, né? Que é considerar pelo menos 3 dias. Faço a média no tempo e na área. E se passar nessa condição, né, do parâmetro de intensidade ser maior que o percentil de 75%, é considerado um evento de onda de calor. Se não, não salva o arquivo. Na verdade, não. Na previsão ele salva, desculpa, ele salva o arquivo, só que ele salva como nenhuma informação. Aí aqui, pelo menos, se ele identificar um dia com temperatura máxima extrema, ele guarda essa informação, e aqui, se ele não identificar nenhum mesmo, aí ele fica vazio. E vamos executar esse para a previsão do dia 25, né, de setembro. Date vai ser. Eles aceitam também, se quiser botar assim, igual a 2020 0925, que é a previsão que a gente está verificando. O modelo GFS e a região. Eu vou fazer para o Brasil. Pronto. Ele fez a identificação, o evento de onda de calor identificado. Ele salvou nesse diretório. Aqui o nosso arquivo netcdf com a previsão. E por último, a gente vai visualizar essa previsão. Argumentos. Dois mil e vinte, 09, 25. O modelo GFS e a região que a gente fez a identificação foi o Brasil. Esse script é o que demora mais um pouco. Demorar um pouquinho. Aqui eu calculo a anomalia também a partir do dado, né, da climatologia e do dado da previsão que a gente identificou, a onda de calor. Aí ele faz esse plot. Deixa eu abrir aqui. Abrir as duas figuras. Essa é a nossa previsão para o dia 25, né, com validade até o dia 30 do 9, onde o 30 do 9, tá vendo? Ele coloca temperaturas, o GFS, né, essas temperaturas, exatamente nessa região aqui,
A gente viu que essa onda ela foi avançando um pouco para Nordeste, né? Direção Nordeste, ao longo dos dias. Isso é a previsão indicando. Dia 25, realmente, ele não identificou não passou pelo nenhum dos critérios, né? Nem de abrangência espacial, nem de temperatura máxima extrema. Outra coisa, assim, que eu gostaria de resolver, né? Que esses pontos soltos aqui. Uma ideia é usar a análise de cluster para, tipo, deixar somente essa área, por exemplo, a área que aparece com maiores pontos, né? Maiores densidades de pontos. E essas áreas pequenininhas, eliminar elas, por exemplo. Porque um ponto isolado realmente não considero como onda de calor. Então, tem essas falhas ainda nessa metodologia, dá para ser melhorada, né? Eu deixei o desafio para vocês, se vocês quiserem. Mas a ideia futuramente é, tipo, fazer por análise de cluster mesmo e considerar a maior área com temperaturas máximas extremas. Aí a nossa anomalia dessas áreas, eu coloquei a escala de 1 a 2 graus Celsius, de 2 a 3, né, um amarelinho um pouco mais escuro, 3 a 4 laranja, 4 a 5 vermelho e acima de 5 graus, quer dizer que realmente a região estava bastante temperaturas acima de 5 graus, acima da média, né? Glícia, Oi. só uma dúvida. Esses pontos que você falou que está isolado, não dá para fazer, por exemplo, uma condição simples, assim, se minha célula vizinha não contém dados, elimina, por exemplo, 3 ou 4 células vizinhas, sabe, tipo um if, assim, sabe? Acho que daria para fazer sim. Uma condição daquele statement, sabe? Tipo uma área trash, né? Como se fosse, de repente. Claro, óbvio que tem formas mais robustas de eliminar, né? Mas eu fiquei pensando se não dá para fazer só uma forma rápida, né? Se ele não identificar. Olhando para os vizinhos próximos. Dois né? vizinhos, acima de 2 vizinhos sem dado. 2 não, né? Mas 3 já daria, de repente. 4, óbvio, que daí já elimina, né? É uma boa ideia. Aí daria para adaptar o script fácil, assim, se fosse o caso. Só tem que ver com a quantidade de pontos que a gente consideraria, né? Tipo, por exemplo, esses daqui. Será que eliminaria? Daí é mais robusto mesmo, é verdade. Pois é. Era só uma dúvida mesmo. Obrigada. Mas foi uma ótima ideia. Uma excelente ideia. Bom, aí aqui é a nossa previsão do dia 25, né? Realmente ele identificou que haveria essas temperaturas máximas extremas nessa região. Aí a gente também pode identificar isso nos dados da referência para o período, né? Deixa eu abrir aqui. Esse já é um outro script. Que um é um script para identificação na previsão. E esse aqui é só na referência mesmo. Porque, no caso, eu mudei os argumentos para entrar com um período específico, né? Uma data inicial e uma data final. E aí eu só leio os dados do ERA 5, que é a nossa referência mesmo, que é o que a gente quer identificar, e a climatologia, para a gente se basear na climatologia. Aí, nossos argumentos. Init. Eu vou colocar desde o dia 1º de setembro de 2020 até
até o dia 31 de outubro, para a gente identificar quantas ondas de calor teve nesse período. E a região Brasil. Opa. Aí, nos dados do ERA 5, ele identificou 1, 2, 3 ondas de calor. Uma com 11 dias de duração, entre o dia 4 de setembro de 2020 até o dia 14 de setembro de 2020. O outro evento de 5 dias de duração, entre o dia 16 e dia 20 de setembro de 2020. E a terceira onda durou 22 dias, que foi justamente no período, né, que a gente fez a previsão, praticamente. Um dia, vamos dizer assim, que ele identificou do dia 27 até o dia 18 de outubro de 2020. Aí vamos visualizar esses eventos. Então, date init 2020 09. É porque no arquivo eu coloquei para salvar os dias. 0901 date end 2020 10/31. Região BR. Por isso que eu coloco a data inicial e a data final do período que a gente analisou. Porque eu acabei salvando o arquivo com essa data inicial e a data final. Todos aqueles eventos de ondas de calor estão salvos nesse arquivo aqui. Aí ele vai fazer... Opa! Ele não salvou. Saída. Será que eu errei o período? (31/10/2020) é o ano aqui, ó. Tá vendo? 2020. 2020/09. Por isso que ele não estava identificando o arquivo. Aí o evento de 11 dias. Vou fazer um loop eu separei as datas, né? A partir do time do dataset, do tempo do dataset, eu usei essa função para separar os dias, pela sequência dos dias, né? Essa funçãozinha aqui. Aí ela vai me voltar uma lista com a sequência de dias que está nesse arquivo. Aí, a partir dessa lista de dias, eu faço a seleção no dado de referência, né? Que seria onde a gente identificou os dias com onda de calor. E vai fazer para os 5, o evento de 5 dias. Aí o evento de 22 dias é que aqui precisa ser melhor trabalhado a plotagem dessas figuras. Porque como varia muito, né, a quantidade de dias do evento, e toda vez tem que ficar ajustando a figura. Aí acabei plotando uma figura, por exemplo, esse de 22 dias vai plotar só 10 dias na figura. Coloquei uma condiçãozinha de dias aqui. O evento com maior ou igual a 10 dias, ele vai só plotar 10 dias de observação. 4 dias ele vai fazer um plot 2x2, né? De 5 dias de 1x5. Vai demorar um pouquinho. Aqui é a nossa onda de calor, naquele período. Deixa eu mostrar as...
Essa foi do dia 4, essa foi de 11 dias, ele pilotou só 10 dias. Dia 4 ao dia 13, né? A onda de calor ficou mais nessa região aqui, né? Pega no norte, o oeste, né? Do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Aí aqui é o outro evento, né, de 5 dias, também praticamente naquela mesma região, ele se expandiu um pouco mais para leste. Aí foi subindo esse evento. E nosso período aí de 22 dias, que eu só plotei 10, né, dias, como eu falei, os 10 primeiros dias, que teve o evento da onda de calor. Aí a gente pode observar realmente que o dia 30, ele foi bastante intenso, temperaturas maiores que 40 graus, o Era 5 apontou isso, né? Isso persistiu por 22 dias, mais essa região aqui, né, centro-oeste, no Mato Grosso do Sul. E é isso, gente. Alguma dúvida? Pessoal? Já temos a Morgana com a mão levantada. Pode ir. Boa tarde. Oi, Morgana. Tudo bom, Clícia? Prazer em conhecê-la. Tudo bem, prazer. Parabéns pelo trabalho. A gente fica muito feliz de ver essa nova geração aí trazendo produtos novos, né? E eu tenho que parabenizar, né, pelo trabalho, muito bom. Eu acho Obrigada. Que aqui só tem a agregar, né, as ferramentas que a gente já tem, que a gente já usa, né, no ambiente operacional. O ambiente operacional é um pouquinho diferente do ambiente de pesquisa, né, mas a gente tem que andar de mãos dadas, né, e tentar agregar, né, essas novas metodologias às práticas, né, que a gente já usa. Eu tenho um convite a te fazer, né, se você topar, para a gente tentar fazer uma parceria e juntos, né, tentarmos avaliar de como a gente pode introduzir isso nas nossas atividades operacionais, né? Você mostrou muito bem que a gente não tem um conceito bem definido, né, das ondas de calor, né, pela OMM, né? A gente tem algumas diretrizes, né, que variam de países para países, né, de acordo com a posição geográfica, né, que a localidade está, e a gente precisa avançar, porque a sociedade, ela demanda muito, e o Serviço de Meteorologia, ele tem essa prerrogativa, né, de antecipar, né, os eventos para que os impactos sejam minimizados, né, já que a gente não pode frear a atmosfera, né. Depois eu queria conversar contigo para ver se de alguma forma a gente pode tentar viabilizar isso, né. Aí eu só queria dizer assim, eu saí anotando aqui muitas coisas, mas eu tenho uma pergunta, assim, do teu ponto de vista, das tuas análises, você acha que o critério que vocês adotam, ele é mais rígido ou menos rígido do que os 5 graus acima da média? Foi uma pergunta difícil. Não, é uma excelente pergunta. Eu agradeço, Morgana, pelo convite também. Então, os critérios, a gente acabou aplicando a abrangência espacial. Então, é mais um critério, né, de identificação da onda de calor. Porque a maioria, na literatura em si, né, pelos artigos que eu li, e pelos que eu vejo, né, nos centros mesmo, é que utilizam o PCT de 90% da série histórica. Ok, 90% é realmente eventos extremos, né?
quando eu utilizo, por exemplo, a climatologia da temperatura máxima mais o desvio padrão, realmente eu estou incluindo um peso, né? Utilizando o desvio padrão para identificar esse extremo. Eu poderia usar o percentil de 90%? Poderia. Poderia também utilizar o percentil de 95%. Aí eu torno ainda mais criterioso a identificação desse evento. E o mínimo de 3 dias consecutivos poderia aumentar para 5 também, né? Muitos estudos utilizam o mínimo de 5 dias, né? Pelo menos uma semana, vamos dizer assim, com temperaturas extremas. Mas, assim, 3 dias eu já considero já bastante relevante, né? Para identificar esse evento em si. Essa questão da abrangência espacial, ela é um pouco realmente, como eu falei, né, nem todos os estudos utilizam essa abrangência espacial, não olham para essa abrangência espacial da onda de calor. E a nossa metodologia, o diferencial é esse, baseado no Bittencourt, né, claro, no estudo do Bittencourt, que ele trabalha até na Fundacentro, o rapaz lá. Ele teve esse olhar, né, para a abrangência espacial da onda. E a gente fez essa adaptação para o ponto que ele utilizou nas estações espaciais, nas estações meteorológicas, a gente olhou para os pontos de grado em si. E esse critério de 25% ainda é um pouco subjetivo, vamos dizer assim. Não é um critério bem estabelecido. Poderia considerar 15% numa área? Poderia. Mas, por exemplo, 50% eu já estou, como é muito ponto de grade, eu já estou penalizando um pouco o meu método. Não sei se eu consegui te responder. Se você conseguiu assistir a minha apresentação, vocês têm 3 semanas, foi logo no começo do curso? Eu consegui, sim. Você apresentou sobre os critérios, né, da anomalia. A gente também, na operação, a gente usa essa espacialização, né, de ter, no mínimo, uma área de abrangência relativamente significativa, né? E o nosso, hoje, na operação, nosso maior gargalo é que o nosso critério ele utiliza dados de estações in situ, né? A gente utiliza estações meteorológicas reais, não virtuais, né? Ponto de grade. Então a gente tem, acho que tem muito a avançar. Acho que a metodologia que você apresentou, ela pode agregar muito, né, ao nosso trabalho e agregar muito ao produto que a gente entrega para a população. Depois a gente conversa. Parabéns, viu? Tá bom. Obrigada, Morgana. Obrigada, Morgana. Mais alguma dúvida, questão, pessoal? Desculpa, eu tive um problema aqui na internet. Muito ruim. Alguma dúvida, pessoal? Será que todo mundo entendeu? O pessoal no chat está parabenizando. Obrigada, pessoal. Aí tem uma pergunta no chat, no bate-papo. Fala você. É possível que esse script esteja no GitHub? Então, para análise. Eles estão no GitHub, mas estão na forma privada ainda. Eu não liberei. Mas eu posso passar esse test case para vocês. Não sei, Regiane, tem algum link para que a gente possa compartilhar? Sim, você pode disponibilizar se você quiser. E o material, você colocar como está, ou então fazer da forma mesmo prático. É só depois você passar para o Silvio, por e-mail, e vamos o material do curso está sendo disponibilizado no módulo do curso.
Tá cortando um pouco o seu áudio, Regiane. Está cortando, sim. Aí a câmera. A Glícia pode passar a conta, não? Isso, a Glícia. Desculpa, pessoal, aqui choveu a internet, né? Eu falo que choveu no satélite. Tem uma plataforma do Moodle onde a gente está colocando todo o material dos cursos. Uhum. Aí depois vou entrar em contato contigo. Tá. Só esse teste case que eu tô, ele tá com 2.4 gigas por causa dos dados, né? Eu vou escrever no chat e aí não corta. Sim, o Romeu pediu também, deixou o e-mail de contato. Eu tô vendo os comentários do pessoal aqui. Obrigada, pessoal. Mais alguma dúvida ou questão? Fique à vontade, pessoal. Buenas tardes. Boa tarde. Pode falar, Diego. Muy buena la presentación, muy bueno el conocimiento aportado. Muchas gracias. Si sería posible que los puedas, bueno, no sé si corresponde a algún trabajo tuyo, alguna publicación o algo por el estilo, estos scripts, pero si pudieran estar públicos, sería genial para hacer un fork ahí en GitHub y ver si podemos aportar a mi proyecto o algo por el estilo. Me parece que podríamos, se podría aportar para hacer un CLI completo, para tirar comandos y que sea un poco más fluido, digamos, el flujo de trabajo con la aplicación. También otra preguntita para Brian, no sé si está disponible ya. Es que estamos un poco cortos de tiempo con lo del trámite del pasaporte oficial, entonces no sé si ya tenían unas fechas establecidas para la selección de las personas que van a ir presenciales. Sim, Diego. Vocês me escutam bem agora ou está cortando ainda? Eu enviei a dúvida para a Rocio e para a Ariane e estão vendo até uma possível mudança da data do período do curso presencial, justamente por esse problema dos vistos, né, para ser retirados a tempo. A Rocio falou que até na próxima semana já deve ter um retorno para vocês. Ok, está bem. Na próxima mas assim que eu souber, eu passo para vocês também, eles encaminham o e-mail. A gente já está verificando essa questão, sim. Ok. Muchas gracias. De nada. Sim, Diego. Em relação a... Acho que não sei se eu entendi muito bem, mas em relação aos inscritos, eu posso torná-los públicos, né? Para pelo menos ter um colaborador, né? Possa melhorar, né? Esses algoritmos para identificar os eventos extremos, né? Então, podemos ver essa possibilidade de disponibilizar esses códigos, deixar em aberto.
Ah, ok, muchas gracias. Sí, estaría genial porque, bueno, así, bueno, en realidad aquí, bueno, en mi país no hay tanta ola de calor como en regiones más extratropicales, más hacia los hemisferios, digamos, más al sur o más al norte de los hemisferios, pero para aportar me gustaría por aprender, digamos, sobre las regiones, sobre el tipo, bueno, las climatologías, y también para practicar programación, que me encanta bastante tirar código. Gracias. Nada. A Morgana colocou aqui no chat, né, pedindo o teu e-mail. Se por acaso você conseguir disponibilizar a sua apresentação e colocar o e-mail no final também é bom, mas se quiser já escrever no chat, já pode Eu vou disponibilizar aqui no site, mas também vou colocar lá na apresentação, que eu acabei esquecendo de colocar. Não tem problema, imagina. Regiane. Oi, Morgana. Já que o colega tocou na questão da parte presencial do curso, né? Acho que seria, não sei, interessante se conseguisse haver essa mudança, esse câmbio na data, porque o final do ano é um período muito complicado, né, para todo mundo. Então, assim, tomara que se consiga uma data que possa conciliar, né, para todos poderem participar. Sim, com certeza. A Rocio está verificando essa mudança junto também à WBO. Talvez até colocar para o primeiro mês do próximo ano. Então, assim que eles conseguirem verificar isso, eles vão passar certinho. Porque realmente, né, a gente quer que todos participem e o fim do ano tem recesso, né? Tem as festas e as passagens também costumam ser mais caras. Então, eles estão verificando toda essa questão, sim. Até, de repente, né, trazer a Glícia para o curso presencial aí da onda de calor ia ser bem bacana também. Todo mundo praticando. Isso seria legal. Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma? Bueno, se não tem mais questão, nem dúvida, Lícia, gostaria de agradecer mais uma vez a participação com a gente aqui no curso. Foi muito, muito bom, muito proveitoso e extremamente necessário, né? Infelizmente, no período que a gente está vivendo, mas muito, muito bom mesmo. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a vocês por ter proporcionado, né? Estar aqui, passando pelo menos o que eu apliquei, né, no meu mestrado, estou aplicando também no meu doutorado, né, que eu estou trabalhando com a interação entre ondas de calor e ilhas de calor urbana em São Paulo. Então, eu acho assim, eu acho muito interessante essa troca, né, entre, como a Morgana bem falou, né, entre a parte acadêmica com a operação em si. Então, tem que ter mais essa interação, né? Eu acho super importante. Eu agradeço muito. Obrigada. Sim, então, pessoal, a gente se vê na sexta-feira. Então, mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Júlia, pelo apoio mais uma vez.